E o vídeo de hoje, pessoal, é sobre a Eco Rodovias. Você conhece essa empresa? A Eco Rodovias é uma das maiores empresas de concessões rodoviárias do Brasil. Mas a pergunta é: vale a pena investir na Eco Rodovias? Qual a situação econômico-financeira dessa empresa? Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação completa da Eco Rodovias, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like de uma vez para você não esquecer e bora pro vídeo. A Eco Rodovias é um dos maiores grupos de concessões rodoviárias do Brasil e é responsável por 11 concessões que somam mais de 4.700 quilômetros em rodovias. Entre suas concessões mais conhecidas estão o sistema Anchieta Imigrantes e o corredor Ayrton Senna. Mas a empresa também possui a concessão da ponte Rio-Niterói. Mas as mais importantes em termos de faturamento são as concessões da Rodovia do Imigrantes e a Eco Rio Minas. O sistema Anchieta Imigrantes é responsável por 25% da receita bruta com pedágios da empresa e tem o vencimento da concessão previsto para 2034. Já a Eco Rio Minas é responsável por 16% do faturamento e o vencimento está previsto para 2052. Mas é importante salientar que a Eco Rio Minas vai demandar cerca de 13,8 bilhões de reais em investimentos até o final da concessão. Recentemente, em novembro de 2024, a Eco Rodovias arrematou a concessão da Nova Raposo, com uma oferta de 2,2 bilhões de reais. E isso representou o dobro do que ofereceu a segunda colocada. Na época, o mercado reagiu negativamente e os preços das ações caíram cerca de 20%. O mau humor do mercado reside no fato de que a Nova Raposo vai exigir investimentos de 7,3 bilhões de reais, incluindo obras urbanas e desapropriações estimadas em 1,8 bilhões de reais. Mas já em janeiro de 2025, a empresa aprovou a emissão de 7,3 bilhões de reais em debêntures para a recomposição do caixa. E isso é necessário em virtude dos vultosos investimentos que irão acontecer nos anos seguintes. A Ecorodovia está sujeita a diversos riscos, entre eles os riscos regulatórios, que dizem respeito às mudanças nas políticas governamentais e regulatórias. E isso pode impactar as operações e a rentabilidade da empresa. Mas a companhia também tem um risco financeiro alto. A empresa possui uma dívida líquida muito significativa e isso pode afetar a sua capacidade de investimento e crescimento. Além disso, tem riscos operacionais. A manutenção e operação de rodovias envolve desafios técnicos e logísticos que podem impactar a eficiência e a segurança da empresa. Existem também riscos econômicos. As flutuações na economia podem afetar o volume de tráfego nas rodovias e, consequentemente, a receita da empresa. E a gente viu isso no evento da Covid, né? Praticamente o trânsito nas rodovias zerou. As ações da Eco Rodovias são comercializadas pelo ticket ECOR 3 e estão listadas no Novo Mercado, que é o mais alto nível de governança da B3. Diariamente são negociados cerca de 23 milhões de reais em ações da Eco Rodovias. E o coeficiente beta é 2,29. Mas só para lembrar, o que é beta? Beta é um indicador que correlaciona o preço da ação com o benchmark, que no caso é o Ibovespa. Então, a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, é de se esperar que a ação da Eco Rodovias se movimente em 2,29. E a volatilidade? A volatilidade está estimada em 49%. Então, pessoal, nós estamos tratando de uma empresa que tem um beta alto, que é 2,29, e uma volatilidade alta, que é 49%. Então, gente, é uma ação nervosa. Vamos ter cuidado na hora de operar. Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Eco Rodovias, né? Quem conhece o canal sabe que eu utilizo a análise dinâmica de balanços e o que é isso? Eu pego aí as 300, 400 contas do balanço patrimonial, faço uma reclassificação para oferir 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E no caso eu fiz isso para os anos de 2019 a 2024. Para começar a entender que empresa que é essa, eu gosto de fazer um gráfico de blocos
do último ano disponível, do último balancete, que no caso é o de dezembro de 24. E o que que a gente vê? A gente vê uma empresa que eu não gosto. Podia parar o vídeo agora, né? Não, eu não gosto, pronto, acabou. Não, mas não é assim. Eu vou explicar para vocês por que que eu não gosto muito desse tipo de estrutura de capital da Eco Rodovias, né? Olha aqui, pessoal, ela tem uma coisa boa que é a necessidade de capital de giro negativa, e isso é muito bom, né? Isso decorre da natureza da operação dela, né? Grande parte dos seus recebíveis são recebidos na boca do caixa, né? Na forma de pedágio. E aí o que que acontece? Isso já entra no fluxo de caixa da empresa à vista, né? E entra tanto dinheiro que a necessidade de capital de giro ela vira, né? Ela fica negativa. Isso é muito bom e é muito atípico. Mas é uma empresa que tem um capital de giro negativo também, que isso é muito ruim e também é muito atípico, né? Empresas com capital de giro negativo já é um passo para a insolvência, né? Por quê? Porque essa diferença entre o capital de giro e a necessidade de capital de giro, né? Ambos aqui são negativos, que no caso é 1,6 bilhões de reais, ela tem que ir no banco pegar dinheiro. E nesse caso, ela tem que pegar dinheiro de curto prazo, né? Que se fosse de longo prazo, estava no capital de giro, né? Como é dinheiro de curto prazo, né? Ela pega dinheiro mais oneroso, né? Para você pagar no curto prazo e aí é pior, né? Eu gosto de pegar esses indicadores e colocar no gráfico para conseguir entender que empresa que é essa. Quando a gente coloca os indicadores no gráfico, não tem muita coisa para discutir, né, pessoal? É uma empresa que, olha aqui, as retas, né, elas estão sempre abaixo de zero. O zero é aqui no mouse, tá vendo? Está sempre abaixo de zero, né? Então, assim, é aquilo, né? Uma empresa que tem um capital de giro né, abaixo de zero, saldo de tesouraria abaixo de zero, necessidade de capital de giro abaixo de zero, né? Capital de giro bem mais negativo, então ela tem que, né, a diferença entre o capital de giro e o saldo de tesouraria, esse gap, né, na verdade é 2024, né? Esse gap aqui, ó, entre o capital de giro que está cá embaixo e a linha vermelha que é a necessidade, esse gap todo aqui ela tem que financiar com saldo de tesouraria. Então, é uma empresa ruim, né? E é uma empresa que tem uma estrutura ruim, né, de forma estrutural, né? Mas a gente vai avaliar conta por conta. Vamos começar pelo saldo de tesouraria, tá, pessoal? É aquilo que a gente conversou. O saldo de tesouraria, tirando 2023, sempre foi negativo, né? E o ponto muito ruim aqui, ó, os empréstimos e financiamentos de curto prazo crescendo, saindo de 3,3 bi e indo para 5,4, né? O que significa isso aqui, pessoal? O saldo de tesouraria está negativo. Significa que o dinheiro que ela tem no curto prazo para pagar suas operações de curto prazo são todas elas, né, honradas com dinheiro de banco, né, dinheiro de banco de curto prazo, né? Então, quando você olha aqui um caixa com 2,3 bilhões em aplicações financeiras com 1,5, 2,3 com 1,5 dá 3,8, 3,9 quase. Esse dinheiro não é dela. Esse dinheiro veio dos empréstimos e financiamentos que estão negativos aí em 5,4 bilhões de reais, né? Então, é uma situação muito ruim. Mas vamos prosseguir agora com o capital de giro, né? O capital de giro é aquele capital que sai de 1,6 bi, vai para 2,3, né? Ele cresce pouco, né? Estranhamente ele cresce pouco, mas a justificativa está aqui, está de amarelo, né? Olha os empréstimos que saem de 5,3 bi, bate aí seus 14,5, né? Então, ao longo desses 6 anos, ela contraiu aí 10 bilhões de reais de empréstimos, né, pessoal? E para botar esse dinheiro aonde, né? Aonde que foi esses 10 bilhões de reais? Esses 10 bilhões de reais predominantemente foram, né, consumidos no intangível, que é a aquisição, né, de novas concessões nos leilões, né, que saiu de 7,8 e foi para 21, né? Então aqui o intangível dela aumentou 14 bi, e aí desses 14 bi, 10 bilhões foram financiados por empréstimos e financiamentos, né? Então é uma empresa que cresce de forma muito forte com o dinheiro dos outros, né? Tu pega aqui as reservas de capital e o capital social, né? Saem de 360 milhões, indo para 2 bi. Sinceramente, eu não olhei se teve follow-on nesse período. Provavelmente deve ter tido aqui pelos idos de 20 para 21, tá? Eu não vi. Mas não vai alterar nada a análise, tá? O que é importante aqui é o quê? É que é uma empresa endividada e que ela pega dinheiro no mercado para comprar novas concessões, né? E aí é uma empresa que está com esse nível de endividamento mais relevante que a gente vai ver mais adiante, né?
A necessidade de capital de giro dela é até ok, pessoal, tá? Por que eu falo que ela é ok? Né? Porque a necessidade de capital de giro, ela sobe em conjunto com a receita, né? A receita sai de 3,9 bi e vai para 9,8. Então, se a gente for dividir um para o outro aqui, 9,8 por 3,9, deve dar 2,5, né? Então, a receita aumentou 2,5 vezes, né? Mas, olha só, a necessidade de capital de giro, ela nem dobra. Ela sai de 400 e vai para 730, subiu uns 80%, né? Então, a necessidade de capital de giro da empresa está bem administrada. Ela está crescendo menos, né, com a inclinação menos forte do que a receita. E isso é bom. Isso mostra que a empresa fez um trabalho legal para segurar as contas cíclicas, né? E isso é bacana, né? Mas é uma empresa que tem, mesmo assim, uma necessidade de capital de giro que ela é negativa e isso é muito bom, mas mesmo assim essa necessidade de capital de giro ela é insuficiente para equalizar a estrutura de capital da empresa, né? E é por isso que ela, né, fica pendurada no saldo de tesouraria, né? Então, uma empresa que tem saldo de tesouraria negativo, capital de giro negativo e necessidade de capital de giro negativo, né? Dos três indicadores, só a necessidade negativa que é bom, né? Os outros dois são muito ruins, né? Infelizmente. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho de endividamento, né? Aqui é a dívida líquida da empresa. A dívida líquida em 2019 sai de 6 bi e vai para 16 bi em 2024. Então, tem 10 bilhões de acréscimo de dívida líquida ao longo desses anos. Isso não me estranha, né? Pelos próprios indicadores dinâmicos, a gente já tinha visto que o endividamento dela estava só crescendo, né? Aqui na conta do capital de giro, sai de 5, vai para 14. Parte desse dinheiro está aqui, na dívida líquida, né? E a situação só não está pior, pessoal, né? Porque ela tem aí um resultado financeiro muito negativo, em torno de 1,8 bi, né? Deve 16 bi, né, gente? Joga o CDI aí, é 1,8 só de resultado financeiro, né? Até mais do que isso, mas aqui é o resultado financeiro líquido, né? As receitas com juros que ela recebe também entram. Mas a situação só não está pior por causa do EBIT. Ela tem uma margem legal, né? O EBIT dela é de 3,5, né? E aí, para a gente entender se a empresa está endividada ou não, eu gosto de pegar a dívida líquida, que no caso é 16 bi, e dividir pelo EBIT, que é 3, né? Então, 16 por 3 dá 4,6, né? Esse indicador mostra que é uma empresa endividada, né? Ah, mas Igor, qual que é o indicador legal? Né? Se não é 4,6, o que seria aceitável? Cara, o aceitável era 1. Acima de 1, o negócio já começa a depreciar, na medida de que esse endividamento vai trazer sempre um resultado financeiro muito ruim que vai comer o EBIT, né? Então, aqui, normalmente, uma empresa com essa estrutura, com esse nível de faturamento, né? É uma empresa que fatura aí 9,8 bilhões de reais por ano, é uma empresa que e tem um EBIT de 3,5, é uma empresa que deveria ter um endividamento aí de algo em torno de 3,5, 4 bilhões no máximo, né? O que salva a Eco Rodovias é isso aqui, a performance operacional dela, né? Olha só o faturamento. O faturamento sai de 3,9, vai para 9,8, né? Cresce aí 2,5 vezes, né? Olha o CMV, né, gente? Aí sempre na faixa de 60%, né? Deu um piquinho aqui em 22, mas 23 e 24 está com CMV de 60%. Legal demais, né? As despesas operacionais aí estão equacionadas aí nos últimos anos, né, em níveis decrescentes. E o EBIT, né, olha só, gente, 2024 bateu um EBIT de 35%. É isso que salva a Eco Rodovias. Se ela não tivesse um EBIT tão alto, como é que ela ia pagar esse resultado financeiro tão negativo, né? E o resultado do financeiro negativo ele é crescente, né, pessoal? Olha aqui, ó, sai de 700, foi para 900, 1 bilhão e meio, 1 bilhão, 1,8. 2025 vai bater fácil, olha, fácil 2,5 bilhões, tranquilo, de resultado financeiro negativo no final do ano, né? Mas mesmo assim é uma empresa que tem um lucro líquido, né, na faixa aí de 9%, entre 6 e 9, isso aqui deve ter alguma coisa atípica, né? Entre 6 e 9, né? É uma empresa que operacionalmente é muito boa, mas o que mata ela chama-se endividamento. Isso aqui é o que mata a empresa, né? Esse endividamento, né, a Eco Rodovia está deixando todo ano, né, grande parte do seu EBIT para os bancos. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou responder as duas perguntas, né? E quais são as perguntas? Qual a situação econômico-financeira da Eco Rodovias? E será que compensa ter Eco Rodovias na carteira? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero falar sobre os indicadores dinâmicos. E o que a gente viu?
nós vimos que é uma empresa que tem necessidade de capital de giro. E isso é muito bom, né? Mas por que que acontece isso? Porque isso é muito bom, mas é muito raro. É muito difícil você ver uma empresa com necessidade de capital de giro negativa, né? O que que significa isso? Significa que o ciclo operacional da empresa, toda vez que ela funciona, que ela gera receita, ela gera liquidez ao seu fluxo de caixa. E isso é muito difícil, né? E por que que isso acontece na Eco Rodovias? Isso acontece na Eco Rodovias porque ela é uma empresa na qual a sua principal receita vem de pedágio. E pedágio é pago à vista na boca do caixa, né? Por isso que a Eco Rodovias tem uma conta, né, de contas a receber bem baixa, né? Então é uma empresa que ela vende e ela transforma o seu serviço, que no caso é o direito de uso da rodovia, em dinheiro de forma muito rápida. Mas nós vimos também que é uma empresa que tem um capital de giro negativo, né? E por que que o capital de giro dela é negativo? Principalmente em virtude dos grandes investimentos que foram feitos nos últimos anos, né? A EcoRodovias participou de diversos leilões, né? E isso causa um desencaixe, um desembolso de dinheiro muito grande, quer seja para pagamento da concessão ou as obras que são necessárias para a rodovia começar a rodar e ela honrar o contrato, né? E é muito grande, né? Você tem ideia, hoje a empresa tem um intangível na faixa de 21 bilhões de reais, né? É muita grana, né? E ela foi no mercado, né? Ela pegou dinheiro no longo prazo, né? Ela tem aí mais de 21 bilhões de reais de dinheiro emprestado no longo prazo para financiar essas aquisições que ela fez nos últimos anos, né? Então, basicamente isso. O crescimento da Eco Rodovias foi feito com capital de terceiros, né? Predominantemente é um capital de terceiros. E aí, o capital de giro da companhia fica negativo, né? E aí, como o capital de giro dela está na faixa aí de 2,3 bilhões de reais negativos, e ela tem uma necessidade de capital de giro na ordem de 700 milhões, então o que acontece? Capital de giro negativo significa que ele demanda recursos, né? Falta dinheiro. Então, essa diferença de uma conta de capital de giro negativo de 2,3 bilhões e de uma necessidade negativa de 700 milhões, né, que dá aí 1,6, esse dinheiro ela vai nos bancos e pega dinheiro de curto prazo, né? E é com esse dinheiro de banco de curto prazo que ela paga o seu dia a dia, né? Então é uma empresa que tem uma composição de capital, uma estrutura, né, muito diferenciada, né? Ela tem necessidade de capital de giro negativa, que é bom. Ela tem capital de giro negativo, o que é ruim. E ela tem saldo de tesouraria negativo, o que é ruim também, né? E aí, pessoal, então a gente olhando os números da companhia, a gente percebe que ela deu uma passada além das pernas, né? Aliás, várias passadas além da perna. E a situação vai continuar assim nos próximos anos, né? A companhia acabou de ganhar um novo leilão da Nova Raposo, né, em São Paulo. E aí, esse leilão, ela pagou 2 bi e ainda vai ter que investir algo em torno de 7,3 bilhões de reais, né? E ela tem também uma outra fonte que vai consumir muito capital de giro dela, que é a rodovia Rio-Minas, né? Que nos próximos anos ela vai demandar algo em torno de 12 bilhões de reais, né? Então, ou seja, ela cresceu na base do endividamento com dinheiro dos outros, né? Agora, 24 para 25, ela continua crescendo com base no dinheiro dos outros. Inclusive, ela fez agora em janeiro de 25 o lançamento de debêntures, captando coincidentemente 7,3 bilhões de reais, né? Coincidentemente, é o mesmo dinheiro que ela precisa para viabilizar as obras da Nova Raposo, né? Então, é uma empresa que tem endividamento, né, no seu DNA. Mas é uma empresa, pessoal, ela é uma empresa que tem os resultados operacionais muito bons, né? É uma empresa que tem um EBIT muito alto, né? Só para vocês terem uma ideia, relembrando aqui o vídeo que eu fiz há poucos instantes, em 2023 ela teve um EBIT de 31%. Em 2024 bateu 35%. Mas o que acontece, né? Porque o lucro dela é bem mais baixo, né? Em 2023 já teve um lucro líquido de algo em torno de 6,4%, e em 24 aumentou um pouquinho, está na faixa aí dos 9%, né? Mas por que que dá esse furo entre o EBIT e o lucro líquido, né? Você sai de uma empresa que tem aí um EBIT superior a 20% e cai numa empresa que tem um lucro líquido aí na faixa dos 5, 6, 7%. O que que acontece? É um endividamento, né? É uma empresa que tem uma dívida líquida de 16 bilhões de reais, né? E aí,
dinheiro tem custo, né? O resultado financeiro dessa empresa está no chão em 1,8 bi, está no negativo, né? Então, o que acontece? É uma empresa operacionalmente bacana, mas o seu resultado, a sua performance na última linha, que é o que importa para o investidor, é o que importa para o empresário, ele fica muito comprometido por causa do endividamento, né? É uma empresa que tem esse endividamento aí na faixa de 16 bilhões e deixa na mesa, deixa para os bancos algo em torno de 1,8 bilhões de reais, né? Por ano. É muita coisa, né? E isso sem contar essas novas debêntures que estão entrando em 2025, né? Novos empréstimos que fatalmente ela vai ter que fazer aí para honrar aí os contratos que ela tem em vigor. Então, pessoal, a EcoRodovias é uma empresa que tem a performance econômico-financeira bacana, legal, né? Ter uma margem acima de 30% a 35%, um EBIT de 30% a 35%, não é algo tão comum assim, né? É um negócio bom. Mas o que acontece? É uma empresa endividada, né? Ela cresceu com base no dinheiro dos outros e não no capital próprio, né? Praticamente o endividamento justifica todo o seu ativo imobilizado, né? A sua conta do intangível, né? E isso tem custo, né? Esse endividamento custa para a companhia algo em torno de 2 bi. Então é por isso que eu acho que, embora a empresa tenha uma operação muito bacana, receita recorrente, tirando alguns cisnes negros, né? Por exemplo, o Covid. Quando aconteceu o Covid, né, em 2020, realmente todas as concessionárias rodoviárias elas sofreram demais. Mas, gente, isso é uma coisa muito atípica, né? Quantas vezes aconteceram isso na história do homem, né, que a gente tem conhecimento, né? Mas tirando isso, é uma empresa que tem receita recorrente, né? Então, quando a gente olha assim, a gente pensa, deve ser uma empresa bacana, porque ela tem receita recorrente, ela tem um negócio garantido, concessões longas para daqui 10, 15, 20, 30 anos, bacana. Mas o endividamento atrapalha tudo, né? O endividamento e esse resultado financeiro muito ruim, né, arrebenta com isso, né? Tu pega debêntures vai pagar CDI mais alguma coisa. Então, você pega uma empresa, você capta aí 1 bilhão de reais no mercado, você vai pagar no final do ano, quanto? 150 milhões, no mínimo, né, de despesa financeira. Usar dinheiro dos outros é bom, eu sei que todo empresário gosta, mas tem custo, né? Ele arrebenta com o seu negócio, né? Despesa financeira e resultado financeiro negativo arrebenta com o seu negócio. Existem vários casos aqui na B3, né? Tem um vídeo muito legal que eu faço de uma empresa que também aparentemente era para ser muito boa, que é a Eneva. Vou colocar o tag no final, tá, do vídeo falando sobre a Eneva. Você assiste lá. Uma empresa muito semelhante, que tem um negócio bacana, um negócio bom, com receita recorrente, mas altamente endividada e despesas financeiras absurdas. E isso faz com que o negócio deixe de ser bom e passe a ser de normal para ruim, né? Ok? Então é isso. A situação financeira dela é essa, complicada, e na minha carteira de investimento ela não faz parte. Com todo respeito aí aos investidores, aos funcionários da companhia, mas eu acho que tem opções mais interessantes na B3. Ok? Tu gostou? Achou que te acrescentou em alguma coisa esse vídeo? Se em alguma coisa te acrescentou, se você gostou do vídeo, já dá um like, compartilha. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.